bem-vindo! Mais uma aula. Hoje nós vamos falar acerca da família de Deus. Isso está lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 13 do capítulo 3. Nós precisamos entender. Você leu? Você tem lido? Tá, meu amigo? Para de preguiça. Vá ler a palavra, vá ler, mas sem religiosidade, sem muita tradição religiosa. Leia para conhecer a vontade de Deus e a gente poder estar aqui. Você vai ouvir, você pode perguntar pelos canais que tem, obter informação, a gente discutir entendimento. A palavra é muito clara, ela fala de forma muito clara. Nós é que pegamos e enxertamos tanta religiosidade, justificamos as coisas que a gente está fazendo que não faz nenhum sentido. Então, precisa ler. Se você não leu, pare um pouquinho, vá ler a palavra. Dá uma ledinha, olha, curto, é do capítulo 2, verso 14, até o capítulo 3, verso 13. Vai falar do quê? Da família de Deus. Então eu vou ler alguns versículos importantes aqui, para que a gente possa acompanhar, tá? Então, primeiro é o aspecto que está ali, fala assim, logo no início, a partir do 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, dos dois povos, dos judeus e dos não-judeus. Dos dois fez um só, e derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, criando um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em uma só carne, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Precisamos entender isso. Precisamos compreender isso e é urgente. Tá? Paulo escrevendo, ele fala sobre isso, sobre a diferença dos gentios com relação aos judeus, que eram dois povos separados, mas que na cruz Cristo uniu. Fez dos dois um só povo, um novo homem, que agora tem acesso ao Pai. Que nós somos todos membros da família de Deus. Não tem discussão. Isso está claro. Quem fez isso foi Cristo. A obra que fez isso foi de Cristo na cruz. Precisa de que nós façamos alguma coisa? Não. Existe diferença? Não. Existe motivo para separação? Não. Precisamos entender isso, que em Cristo todos foram unidos em um só. Bom, como isso aplica na nossa vida? Isso que a gente muitas vezes não entende, não compreende, e a gente, vivendo religiosidade, vivendo uma tradição religiosa, a gente se separa. Nós achamos que, ou pelo menos se não apregoamos de forma clara, as nossas atitudes fazem isso, nós separamos.
Pobre é pobre, rico é rico, instruído é instruído, ignorante, sem instrução, sem instrução. Não mistura. Nós não tratamos as pessoas com respeito devido. Temos pessoas que trabalham para nós, mas nós vivemos na nossa religiosidade e não enxergamos aquela pessoa como membro da família, como um irmão em Cristo. Pode ser um funcionário, um subalterno, pode ser um empregado, mas nunca vemos como irmão. Por quê? Porque não faz parte do meu nível. Um equívoco muito grande. Um equívoco religioso muito grande. Isso demonstra a nossa ignorância com relação à família de Deus, com relação à obra de Deus, com relação ao que Deus fez em nosso favor. Precisamos mudar isso. Precisamos mudar a forma de enxergar isso. São pessoas como nós. E precisamos entender, se somos agraciados com riqueza, temos para poder repartir. Nós temos que entender essa maneira de Deus operar, a maneira de Deus construir a sua família. E se não entendermos isso, nós vamos agir simplesmente como religiosos e não como membros da família e nunca vamos enxergar aquela pessoa que está do nosso lado, mesmo sendo de classe social diferente, mesmo sendo de poder aquisitivo diferente, mesmo sendo de grau de instrução diferente, nós nunca vamos enxergar como membro do corpo, como meu irmão, como parte da minha família. Precisamos abandonar a religiosidade, porque Cristo acabou com tudo isso na cruz, unindo todas as pessoas nele em um só corpo, inserindo-nos na sua família. E essa família tem um papel muito importante, fundamental, que precisamos entender e que Paulo complementa no restante do capítulo. No início do capítulo 3, quando é a parte restante do 1 ao 13. Ele fala sobre isso. Que não só o aspecto de ter constituído, de ter feito uma família, feito a igreja, o ajuntamento, mas nós precisamos entender essa obra que Deus realizou no passado, em relação a nós, em relação à obra de reconciliação, de salvação, que nós vimos nas últimas aulas e que está concretizando agora, da salvação, da reconciliação, do perdão, para formar um só povo, uma só família, onde todos são membros do corpo. E aí ele complementa dizendo a razão, a vocação que existe. Tá? E lá no verso, a partir do verso 9, vamos lá, 8, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais em minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. O que nós precisamos entender? A razão da igreja. A razão de Deus ter nos inserido na sua família, feito parte desta família, somos inseridos como membro nessa família com um único propósito: revelar por meio da igreja, que somos nós, a sua multiforme sabedoria a todo principado e potestade, a todos os poderes celestiais, anjos e demônios. A igreja serve para testemunhar, e a igreja testemunha acerca disso quando ela vive segundo a vontade de Deus, isto é, quando compreendemos que
somos membros desta família, que fazemos parte deste corpo e que a pessoa que está do nosso lado é nosso irmão. E que temos a agir com respeito, com honra, porque ele faz parte do mesmo corpo. Não é funcionário, não é subalterno, não é um empregado simplesmente. É um irmão em Cristo, um irmão que faz parte da igreja. Alguns ainda não conhecem essa realidade, mas nós, tendo o discernimento, tendo o entendimento, devemos agir de maneira que todos cheguem ao conhecimento do Senhor e da sua vontade. E para que, pela igreja, através dos relacionamentos que desenvolvemos, expressemos Deus, a sua sabedoria, a sua multiforme sabedoria, todo principado e potestade. Pois só assim revelamos Deus. Que possamos ter o entendimento e o discernimento acerca dessas coisas e reposicionarmos. Não vermos-nos como diferentes, mas como partes do mesmo corpo, membros da mesma família e que todos somos irmãos. Que você possa refletir sobre isso, refletir sobre essa carta, sobre esses 2 pedacinhos que nós lemos, do capítulo 2 e capítulo 3, e repensar o que e como tem feito as coisas. Porque não existimos para buscar os nossos interesses, nem defender os nossos interesses, mas para revelarmos, por meio dos relacionamentos que desenvolvemos, o Deus que conhecemos. Que o Senhor nos conduza nessa jornada de crescimento, amadurecimento e entendimento do seu querer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.